Qual é a razão pela qual certos homens se mostram capazes de abandonar profissões prósperas, laços familiares e inclusive a própria essência pessoal em função de uma mulher, ao passo que outros sequer conseguem recordar seu nome 24 horas depois? Há um mecanismo psicológico oculto na mente masculina que, ao ser despertado, provoca uma reação em que o homem posiciona determinada mulher como prioridade absoluta sobre todas as conquistas que edificou durante sua existência. Contudo, 99% das mulheres jamais alcançam identificar a localização desse mecanismo. Elas experimentam todas as alternativas possíveis: buscar a perfeição feminina, conceder liberdade, exercer sedução e implementar estratégias de conquista localizadas na rede mundial, porém, permanecem sendo consideradas alternativas secundárias. A realidade incômoda revela que essa abordagem inteira está equivocada. Carl Jung, o especialista em psicanálise que decifrou os enigmas da consciência humana, realizou uma descoberta que transformou nossa percepção do anseio masculino definitivamente. Ele desvendou que há uma dimensão escondida da psique masculina, uma energia primitiva e intensa que raríssimas mulheres compreendem como ativar. Quando elas dominam tal energia, os homens não somente desenvolvem sentimentos amorosos por elas, tornam-se obcecados, não através de uma forma prejudicial, mas mediante uma maneira que os conduz a enxergar essas mulheres como o elemento ausente em suas existências, como se desprovidos dela, representassem apenas a metade daquilo que teriam potencial de ser. Nos instantes seguintes, revelarei aquilo que Jung identificou acerca dessa energia invisível e de que forma você pode aplicar esse entendimento para transformar-se em absolutamente memorável para qualquer homem que encontrar. Aquilo que você está na iminência de identificar contradiz totalmente o que lhe transmitiram sobre vínculos afetivos. Caso você não esteja preparada para questionar absolutamente tudo que imaginava compreender sobre os homens, encerre este material agora. Porém, caso você esteja exausta de receber tratamento como alguém descartável e deseja identificar o segredo que provoca homens influentes a abandonarem absolutamente tudo em função de uma mulher, prossiga observando. Aquilo que solicitarei que você execute neste momento não representa um comentário convencional. Constitui o primeiro ritual de ativação que Carl Jung implementava junto a seus pacientes. Caso você genuinamente deseje ativar esse mecanismo psicológico na mente masculina que provoca os homens a arriscarem absolutamente tudo por você, inicialmente necessita programar seu próprio subconsciente. Apresento aquilo que espero de você neste instante. Primeiramente, pressione o botão de aprovação para apoiar este material. Esse ato simples transmite uma mensagem poderosa ao seu subconsciente, sinalizando que você está preparada para a transformação. Seguidamente, registre uma única palavra nas observações: anima. Anima não constitui uma palavra comum. Representa o termo que Jung utilizou para descrever a energia feminina enigmática que habita o inconsciente de todo homem. Ao registrar anima nas observações, algo poderoso ocorre. Você declara ao universo que está preparada para despertar essa energia ancestral. Seu subconsciente recebe a instrução de incorporar essa energia magnética. Você estabelece conexão com milhares de outras mulheres que já identificaram esse segredo. Observe quantas mulheres já registraram anima nas observações. Cada uma delas ativa a mesma energia que possibilitou às soberanas e imperatrizes conquistar os homens mais influentes da história. Você não está isolada nessa trajetória. Porém, atenção, esse ritual somente funciona se você executar neste momento, enquanto permanece conectada à energia desse conhecimento. Caso você abandone este material sem registrar anima, essa oportunidade se encerrará. Jung estabeleceu que o instante da revelação é sagrado.
Ou agimos instantaneamente, ou as resistências do ego assumem controle. Portanto, pressione em aprovação, registre anima nas observações e prepare-se para experimentar uma transformação energética instantânea. As mulheres que já executaram isso relatam que os homens iniciaram a tratá-las diferentemente em poucos dias. Não desperdice essa oportunidade. Sua transformação inicia agora. Permita-me fazer uma indagação que transformará fundamentalmente sua percepção dos homens. Você já observou como um homem pode demonstrar-se frio e calculista nos negócios, porém derreter-se completamente na presença de uma mulher específica? Como ele pode representar a pessoa mais lógica e racional do planeta, porém tomar as decisões mais irracionais quando o assunto envolve relacionamentos? A resposta reside em algo oculto que Carl Jung denominou de ânima. E é neste ponto que 99% das mulheres cometem um erro fatal. Elas acreditam que necessitam conquistar a mente lógica do homem, impressionar sua dimensão racional, comprovar que constituem a escolha correta teoricamente. Isso está totalmente equivocado. A verdade que Jung identificou surpreenderá você. Todo homem, independente de quão masculino ou racional pareça, carrega uma mulher internamente, uma imagem feminina inconsciente que dirige secretamente todas as decisões importantes da sua existência. Essa mulher interior representa sua ânima e apresenta o segredo que transforma absolutamente tudo. Quando um homem encontra uma mulher real que ressoa com sua ânima, ele não consegue mais raciocinar com clareza. Ele torna-se literalmente obcecado. Não se relaciona com beleza física, status ou perfeição. Relaciona-se com ativar essa energia primitiva e poderosa que vive em seu inconsciente. Permita-me demonstrar como isso opera na prática. Você já observou um homem poderoso, próspero e bem-sucedido abandonar absolutamente tudo em função de uma mulher que os outros não conseguem compreender? Todos questionam o que ele identificou nela. Ela nem é tão bela assim. Aquilo que eles não compreendem é que ela ativou a ânima dele. E quando isso ocorre, ele não observa mais uma mulher comum. Ele observa a encarnação de seus anseios mais profundos, o elemento ausente no quebra-cabeça da sua alma. É isso que ele genuinamente deseja, porém jamais verbalizará. Ele deseja sentir-se completo. Todo homem experimenta profundamente que uma parte dele está adormecida, uma dimensão da personalidade a qual jamais obteve acesso isoladamente. Sua intuição, criatividade, profundidade emocional, conexão espiritual, sua ânima representa absolutamente isso. E qual motivo ele age de forma tão confusa quando aprecia você? Ele experimenta medo porque é assustador encontrar uma mulher que desperte sua ânima. Isso significa que ele não possui mais controle total sobre si mesmo. Significa que você transformou-se em essencial para seu sentimento de completude. E isso contradiz absolutamente tudo que lhe transmitiram sobre como ser um homem. Porém, é nesse ponto que a mágica acontece. Assim que você compreende isso e para de buscar impressionar sua dimensão lógica, assim que abandona competir no campo racional e inicia a comunicar-se diretamente com sua alma, absolutamente tudo transforma-se. Ele inicia a enxergar você não como uma opção, mas como uma necessidade. Neste momento, apresento a parte que pode salvar ou destruir qualquer relacionamento que você possua. Carl Jung identificou algo que provocará você reconsiderar absolutamente tudo o que imaginava compreender sobre os homens. A alma de todo homem possui duas faces, ânima positiva e a ânima negativa. E dependendo de qual você ativa, você transformará-se na mulher em função de quem ele executaria qualquer ação ou aquela que ele desejará evitar pelo resto da existência. A diferença entre essas duas facetas é sutil, porém devastadora. É neste ponto que 90% das mulheres se sabotam sem sequer perceber.
Elas conseguem despertar a alma de um homem, porém ativam a dimensão negativa. Permita-me explicar como isso opera na prática. Anima positiva ocorre quando você transforma-se em sua musa inspiradora, a mulher que o conecta à criatividade, intuição e profundidade. Quando ele está junto a você, experimenta-se mais vivo, mais criativo, mais conectado consigo mesmo. Anima negativa ocorre quando você transforma-se na fonte de todos os medos inconscientes relacionados ao feminino. Caos, manipulação, dramas, instabilidade emocional. Quando ele está junto a você, experimenta-se esgotado, confuso, perdido. É isso que a maioria das mulheres executa de equivocado. Elas acreditam que para despertar a paixão masculina necessitam criar dramas, ciúmes, instabilidade emocional. Provocarei ciúmes nele para verificar se ele genuinamente me ama. Esse constitui um erro fatal. Isso ativa sua ânima negativa. E quando você ativa a ânima negativa, algo terrível acontece na psique masculina. Ele inicia a projetar em você todos os arquétipos femininos destrutivos que vivem em seu inconsciente. Para seus olhos inconscientes, você transforma-se na bruxa, a manipuladora, a mulher perigosa que pode destruí-lo, e apresenta a parte mais cruel. Quanto mais ele experimenta-se atraído por você, mais medo possuirá, porque a ânima negativa representa para ele o antigo medo masculino de ser devorado pelo feminino. É essa a razão pela qual você observa homens que, obviamente, desejam mulher, porém, de repente, tornam-se frios e distantes. Não é que perderam o interesse, é que você ativou a ânima negativa deles e o inconsciente masculino grita: perigo, fuja, porém apresento a boa notícia. Assim que você compreende como ativar a ânima positiva, você transforma-se literalmente irresistível para ele. Não de forma superficial, porém de uma maneira que toca a sua alma. E apresenta o segredo que nenhuma escola de sedução ensina. A anima positiva não se ativa pelo que você executa, ela se ativa pelo que você é. Permita-me ser mais específica. A maioria das mulheres busca atrair homens através da persona, sua máscara social. Elas vestem-se de determinada forma, comportam-se de certa maneira, verbalizam as coisas corretas. Porém, a anima responde à persona. Ela responde à essência. É isso que desperta a ânima masculina positiva, autenticidade feminina. Quando você não busca ser alguém que acredita que ele deseja, quando é simplesmente você mesma, isso desperta em seu subconsciente a imagem da mulher autêntica, a deusa interior. Mistério sem manipulação. Quando você possui sua própria existência, seus próprios interesses, sua própria profundidade, ele experimenta que há camadas em você que poderia passar a existência toda descobrindo. Porém, você não utiliza isso para manipular. Você é naturalmente misteriosa, energia emocional estável. É neste ponto que a maioria das mulheres se engana. Elas acreditam que os homens desejam mulheres fracas e dependentes. Mentira. A anima positiva é poderosa, porém não caótica. É a energia da natureza que nutre, não a que destrói. Conexão com o feminino sagrado. Quando você está conectada à própria intuição, criatividade e espiritualidade, isso desperta em seu subconsciente a memória ancestral do feminino sagrado. E apresento aquilo que ele jamais verbalizará a você, porém que mais deseja. Ele deseja experimentar-se escolhido por uma mulher de genuíno valor, não perseguido, não manipulado, não controlado, porém escolhido por uma mulher que poderia possuir qualquer um. Porém, escolheu ele não porque necessita dele, porém porque identifica algo especial nele. Quando você ativa a ânima positiva dessa forma, algo mágico acontece. Ele inicia a enxergar-se através dos seus olhos.
E caso você identifique grandeza nele, então talvez ele seja genuinamente grandioso. A ânima positiva representa o espelho da alma masculina. E quando esse espelho reflete a melhor versão dele mesmo, ele torna-se viciado nessa sensação. É a primeira vez na existência que experimenta-se verdadeiramente observado, verdadeiramente compreendido, verdadeiramente completo. E qual razão ele torna-se tão protetor quando encontra uma mulher assim? Porque em seu subconsciente compreende que encontrou algo raro, algo sagrado. E os homens protegem aquilo que é sagrado com a própria existência. Porém, é neste ponto que torna-se interessante. Há uma energia ainda mais poderosa na psique masculina que trabalha contra a ânima. Jung a denominou de sombra. E caso você não consegue lidar com a sombra masculina, mesmo tendo ativado perfeitamente a ânima positiva, perderá ele, porque sua sombra iniciará a sabotar o relacionamento de uma forma que nem você, nem ele entenderão conscientemente. Prepare-se, porque aquilo que revelarei neste momento transformará para sempre a forma como você compreende o comportamento masculino mais confuso e autodestrutivo. Você já questionou-se por que um homem pode estar completamente apaixonado por você, porém, de repente, iniciar a sabotar o relacionamento porque ele age de forma cruel justamente quando vocês estão mais próximos? Porque ele foge quando deveria permanecer e persegue quando deveria conceder espaço. A resposta reside na energia mais perigosa da psique masculina, a sombra. Carl Jung identificou que toda pessoa possui uma dimensão sombria, porém a sombra masculina é particularmente destrutiva nos relacionamentos. E apresento aquilo que surpreenderá você. Quanto mais um homem experimenta-se vulnerável junto a você, mais sua sombra buscará destruir aquilo que vocês possuem. É um mecanismo primitivo de autoproteção que existe no inconsciente masculino há milênios. Permita-me explicar como isso opera. A sombra masculina contém absolutamente tudo o que ele rejeita de si mesmo, todos os medos, inseguranças, fraquezas que jamais admitiria, nem para si mesmo. E apresento a parte cruel. Você, como mulher que ativou sua ânima, transforma-se no espelho perfeito de absolutamente tudo que ele busca esconder. Quando está junto a você, experimenta-se mais sensível, mais emotivo, mais vulnerável. E para sua sombra, isso é terrível, porque a sombra masculina foi programada para acreditar que vulnerabilidade representa fraqueza, que é perigoso necessitar de alguém, que amor significa perder o controle. Portanto, ela inicia a atacar, não você diretamente, porém a conexão entre vocês. Estas são as maneiras mais frequentes através das quais o lado obscuro masculino prejudica os vínculos afetivos. Ele gera desentendimentos sem motivo aparente. Quando percebe proximidade excessiva com você, esse aspecto sombrio vai iniciar uma disputa. Qualquer razão é suficiente. Ele converte um diálogo comum numa batalha monumental. Qual a motivação disso? Porque discutir estabelece afastamento, e esse distanciamento faz o lado sombrio recuperar a sensação de proteção. Ele se torna frio e ausente. Imediatamente após os instantes mais próximos, ele some. Interrompe respostas às comunicações, se retira sentimentalmente. Qual o motivo dessa atitude quando vocês acabaram de estabelecer uma ligação verdadeira? Porque a proximidade genuína aterrorizou seu lado obscuro. Ele diminui o valor do que vocês construíram. Repentinamente, passa a se comportar como se a relação fosse irrelevante, como se você pudesse ser trocada. O que ele verdadeiramente deseja, porém jamais revelará, é que você demonstre que não o deixará como seu lado sombrio tem convicção que acontecerá. Ele examina suas barreiras, comporta-se de modo grosseiro, irrefletido ou imaturo.
Não por ser estúpido, mas porque seu aspecto obscuro quer descobrir seu limite de tolerância. É o tradicional receio masculino de ser avaliado. Se eu exibir minhas piores características, ela permanecerá. Agora, aqui está o equívoco que 95% das mulheres praticam e que a arruína completamente. Quando o lado obscuro masculino se manifesta, elas respondem com teatro, perseguição ou buscam freneticamente reparar a relação. Este é um equívoco destruidor. Isso apenas fortalece o lado sombrio dele, pois agora ele possui a confirmação de que você é instável, dependente, dominadora, exatamente o que ele receia que uma mulher represente. Porém, as mulheres que compreendem o aspecto obscuro masculino realizam algo totalmente distinto. Elas aplicam a alquimia junguiana. Veja como opera. Quando ele provoca conflitos, em vez de participar da disputa, você se mantém equilibrada. Não o desconsidera, mas igualmente não nutre. Você se comunica com o lado maduro dele, não com a sombra. Você poderia expressar: noto que você está estabelecendo afastamento entre nós. Quando se sentir preparado para um diálogo verdadeiro, estarei disponível. E depois, prossegue vivendo sua rotina normalmente. Quando ele se distancia, em vez de correr atrás dele, você reflete a mesma energia dele. Você igualmente cuida da própria rotina, mas quando ele retorna, não o castiga. Você simplesmente permanece presente, firme, como habitualmente. Isso desorienta o lado sombrio dele, pois ele antecipava drama ou deserção. Quando ele minimiza o valor, você não busca demonstrar sua importância, simplesmente continua sendo relevante. Suas atitudes comunicam mais intensamente que discursos. O lado obscuro dele prevê que você suplique por consideração. Quando não realiza isso, ele fica desorientado sobre como proceder. Quando ele avalia fronteiras, isso é fundamental. Você preserva seus princípios sem teatralidade. Não se esclarece, não se defende, não debate, apenas evidencia através das condutas que determinadas situações são inadmissíveis. E aqui está a magia que ocorre quando você age assim de forma constante. O lado obscuro dele passa a confiar em você, pois percebe que você não o abandonará no primeiro indício de dificuldade, mas, simultaneamente, não tolera qualquer comportamento. Para o subconsciente dele, você se transforma na mulher capaz de administrar todas as dimensões, claridade e obscuridade. E quando um homem descobre uma mulher assim, interrompe as avaliações, interrompe a autossabotagem, porque, enfim, seu lado sombrio encontra tranquilidade. Ele não necessita mais defendê-lo de você, porque você comprovou ser resistente o bastante para permanecer, mas inteligente o bastante para não tolerar ofensas. E aqui está o que ocorre quando você domina simultaneamente a ânima e a sombra. Você se torna inigualável, não somente como companheira ou cônjuge, mas se torna fundamental ao progresso psicológico dele. Jung denominou isso de função transcendente. Quando os contrários se fundem para gerar algo superior, você se torna a mulher que o auxilia a integrar todas as dimensões de si próprio, claridade e obscuridade. Mas existe um derradeiro segredo, uma derradeira força na psique masculina que, se você ativar, faz com que ele não somente te ame, mas te reverencie. Jung descobriu que no subconsciente masculino existe algo ainda mais potente que a ânima e a sombra reunidas, algo que te converte de uma mulher cobiçada para uma mulher cultuada. O que revelarei agora é tão impactante que Jung exclusivamente compartilhava com seus pacientes mais experientes, porque essa força, se equivocadamente interpretada, pode ser arriscada, mas se dominada, te transforma na mulher que os homens reverenciam por toda a existência. Jung descobriu que no mais íntimo do subconsciente masculino existe uma figura ancestral,
uma lembrança primitiva dos períodos em que o feminino era venerado, celestial, a origem de toda a existência e força. Ele denominou isso de arquétipo da mãe primordial, mas não confunda isso com ser maternal ou cuidar dele como uma genitora. Esse seria um equívoco fatal que numerosas mulheres praticam. O arquétipo da mãe primordial é algo muito mais profundo e impactante. É a força geradora do cosmos, a origem da existência, o poder que transforma, restaura e renova. E quando você desperta essa figura no subconsciente masculino, deixa de ser meramente uma mulher. Você se torna a mulher, a exclusiva, que pode conectá-lo a algo superior a ele próprio. Mas aqui está o que a maioria das mulheres não compreende. Você não desperta esse arquétipo buscando ser a grande genitora. Você o desperta incorporando os atributos venerados do feminino. E quais são esses atributos? Força geradora, não exclusivamente artística, mas a habilidade de trazer encanto, equilíbrio e transformação a tudo que alcança. Sua existência, sua residência, suas relações se convertem em obras de arte. Quando ele reconhece isso, algo desperta em seu subconsciente. Essa mulher possui o poder de gerar nova existência, de transformar o ordinário em excepcional. Sabedoria intuitiva, a habilidade de enxergar além do aparente, de compreender as pessoas num patamar que elas próprias não alcançam. Quando você demonstra essa sabedoria profunda, não através de orientações não requisitadas, mas através de compreensão silenciosa, ele sente que você possui acesso a verdades que não consegue atingir isoladamente. Força de transformação, a habilidade de catalisar mudanças profundas nas pessoas ao seu redor, não pela imposição, mas pela motivação. Os homens sentem isso instintivamente. Reconhecem que em sua presença se convertem em versões aprimoradas de si próprios. Conexão com os ciclos naturais. Você compreende que há momento para tudo, momento para semear, momento para colher, momento para se aproximar, momento para conceder espaço, momento para falar, momento para silenciar. Essa sabedoria cíclica fascina a mente sequencial masculina. Para eles, você se torna um mistério que vale a pena decifrar eternamente. Presença magnética. Você não necessita realizar nada para atrair atenção. Sua simples presença modifica a energia do ambiente. E aqui está o segredo que poucas mulheres conhecem. Essa presença não provém de técnica ou estratégia, provém da sua relação consigo própria. Quando você está genuinamente conectada à própria essência feminina, quando honra seus ciclos, intuição, criatividade, quando vive a partir do centro do poder interior, isso irradia de você como um perfume invisível e os homens sentem a quilômetros de distância. Mas é aqui que fica interessante. A maioria das mulheres busca usar esses atributos para conquistar um homem. É um equívoco catastrófico, porque quando você utiliza a força venerada feminina como instrumento de manipulação, ela se inverte no seu contrário. Em vez de despertar reverência, você desperta receio e desconfiança. A verdadeira força do feminino venerado só se manifesta quando você a vive para si própria. Quando cultiva criatividade, porque ela te alimenta. Quando desenvolve intuição, porque ela te orienta. Quando honra sua natureza cíclica, porque ela te fortalece. E depois algo mágico ocorre. Os homens passam a te tratar diferentemente, não exclusivamente com cobiça, mas com consideração. Eles sentem no patamar subconsciente mais profundo que estão na presença de algo venerado. E aqui está o que ele jamais revelará, mas sente profundamente. Quando você incorpora o feminino venerado, se torna a ponte entre ele e o celestial. Para o subconsciente masculino, você representa a ligação com forças superiores a ele, com a intuição que perdeu, com a criatividade que suprimiu, com a espiritualidade que esqueceu.
E por que homens influentes frequentemente se convertem em adoradores de mulheres que incorporam esse arquétipo? Porque reconhecem instintivamente que essa mulher possui acesso a poderes que todo o dinheiro e posição do mundo não podem adquirir. Ela se torna para ele mais valiosa que qualquer conquista material, porque representa a completude espiritual que constantemente buscou. Mas é aqui que numerosas mulheres se sabotam. Elas confundem incorporar o feminino venerado com agir de forma espiritual. Passam a ter ares místicos ou elevados, falam de energia, chakras, manifestação, mas isso é apenas uma persona espiritual. O verdadeiro feminino venerado é muito mais sutil e impactante. É uma presença, não uma atuação. É uma essência, não uma aparência. E quando você realmente incorpora essa essência, algo extraordinário ocorre na dinâmica com os homens. Ele interrompe de buscar te impressionar e passa a se elevar ao seu patamar, porque subconscientemente sente que você possui algo que perdeu pelo trajeto e quer reencontrar através da ligação com você. Em seu subconsciente, você se torna não exclusivamente a mulher perfeita, mas igualmente o trajeto para o próprio progresso espiritual dele. E quando um homem te enxerga assim, não exclusivamente te ama, te considera fundamental para se converter em quem verdadeiramente nasceu para ser. Mas existe um derradeiro patamar, uma integração final de todos esses arquétipos, ânima, sombra e feminino venerado, que gera o que Jung considerava a forma mais elevada de relacionamento viável entre um homem e uma mulher, algo que transcende a paixão, obsessão ou até adoração. Chegamos ao segredo derradeiro, o conhecimento que Jung considerava tão impactante que hesitava em compartilhar. Porque quando você domina o que revelarei agora, não exclusivamente transforma suas relações, mas se torna capaz de despertar o mais elevado patamar da alma masculina. Jung descobriu que algo extraordinário ocorre quando uma mulher consegue integrar perfeitamente os três arquétipos: a ânima positiva, o domínio da sombra e o feminino venerado. Ela se torna o que ele denominou de Syzygia, a união perfeita dos contrários, a mulher que incorpora simultaneamente todos os aspectos do feminino que habitam no subconsciente masculino. E quando um homem descobre sua Syzygia, não existe retorno, porque ela não é exclusivamente uma coisa para ele, ela é todas as coisas. A amante apaixonada e a companheira sábia, a musa motivadora e a guerreira forte, a mulher terrena e a deusa celestial. Mas aqui está o que vai te surpreender. Gerar essa sinfonia psicológica perfeita não possui nada a ver com ser perfeita. Possui a ver com ser completa. E a completude feminina é algo que 99% das mulheres jamais experimentam, porque a sociedade lhes ensinou a fragmentar a própria natureza. Deixe-me explicar como reger essa sinfonia. Primeiro movimento, a dança da ânima. Você se torna o espelho fluido da alma masculina, não modificando quem você é, mas revelando diferentes facetas da sua autenticidade, dependendo do que a alma dele necessita despertar. Se ele está perdido na lógica excessiva, você desperta sua intuição através da sua. Se está desconectado da criatividade, você o motiva através da própria força geradora. Se está endurecido pelas batalhas da existência, você o reconecta à sensibilidade através da sua presença amorosa. Você não se modifica para ele. Revela diferentes aspectos da sua totalidade. Segundo movimento, a alquimia da sombra. É aqui que seu domínio se revela. Quando a sombra dele manifesta e ela vai manifestar, você não reage como uma mulher comum. Você se torna a alquimista, transforma o chumbo das inseguranças dele no ouro da confiança. Pega a irritação dele e transforma em paixão. Pega o receio dele e transforma em devoção. Como? Através da sua presença inabalável.
Quando ele está em modo sombra, você não dança a dança destrutiva com ele. Você se torna o olho do furacão, calma, equilibrada, poderosa, e sua estabilidade emocional o traz gradualmente de volta à claridade. Isso não significa que tolera ofensas, significa que é forte o bastante para não se deixar contaminar pela escuridão temporária dele. Terceiro movimento, a manifestação do venerado. E aqui você transcende completamente o jogo comum das relações. Interrompe de interagir exclusivamente com a personalidade dele e passa a se comunicar diretamente com sua alma. Você não enxerga exclusivamente quem ele é, mas quem pode se converter. E através da sua fé nele, desperta potenciais que ele nem percebia que possuía. Você literalmente se torna a parteira da melhor versão dele. E quando um homem sente que uma mulher enxerga e nutre a grandeza oculta nele, se torna eternamente devotado a ela, porque você não exclusivamente o aceita, você o eleva. Quarto movimento, a integração suprema. E agora surge o domínio derradeiro. Você aprende a navegar entre todos esses aspectos, sem perder sua essência. Às vezes, você é a amante selvagem que desperta sua paixão primordial. Às vezes, você é a conselheira sábia que o orienta através das tempestades da existência. Às vezes, você é a guerreira destemida que o protege dos próprios demônios. Às vezes, você é a sacerdotisa venerada que o conecta ao celestial, e ele jamais sabe qual versão vai encontrar, mas sabe que todas são autenticamente você. Isso gera um estado de fascinação eterna. Ele jamais consegue te decifrar completamente, porque você é um cosmos inteiro, não uma pessoa simples. Aqui está o que ocorre quando você atinge esse patamar de domínio. Ele interrompe de procurar, entende no patamar mais profundo que descobriu algo que jamais poderá descobrir novamente, não por raridade, mas por singularidade absoluta. Ele se torna protetor, não possessivo, mas profundamente protetor, porque sabe que está protegendo algo venerado. Ele se investe totalmente, não porque você solicitou, mas porque seu subconsciente reconhece que você é o melhor investimento que pode realizar na existência. Ele cresce exponencialmente. Sua presença se torna o catalisador da evolução mais rápida da existência dele. E aqui está o segredo derradeiro que modifica tudo. Quando você se torna a cisígia de um homem, não necessita mais manter a relação. A relação se mantém isoladamente porque você se tornou fundamental, não exclusivamente para a felicidade dele, mas para seu crescimento espiritual. Você é a exclusiva mulher no mundo que pode oferecer a ele a experiência da totalidade. E isso é inigualável. Mas aqui está a parte mais importante de todas. Você exclusivamente pode se converter em cisígia, se primeiro se converter em sua própria cisígia, se integrar todos os aspectos da sua própria natureza feminina, se abraçar sua claridade e sua sombra, se honrar sua humanidade e sua divindade, se converter em completa em si própria, porque a verdade que Jung descobriu é que exclusivamente podemos oferecer aos outros o que já possuímos. E quando você carrega sua completude dentro de si, se torna capaz de despertar a completude nele. Esse é o verdadeiro poder feminino. Não manipulação, não controle, não dependência, mas a habilidade de motivar o mais elevado patamar na pessoa ao seu lado. E quando você realiza isso, quando se torna a mulher que eleva os homens em vez de rebaixá-los, então não exclusivamente ganha o amor deles, ganha a consideração. E essa é a diferença entre ser escolhida e ser indispensável, entre ser amada e ser adorada, entre possuir uma relação e ser a motivação pela qual ele acredita que a existência vale a pena ser vivida.